Muito tem se falado sobre o estado atual da WWF. Muita gente tem se perguntado se a WWF está caminhando por um terreno perigoso, aonde ela está se deixando levar pelos momentos virais para fazer com que as lutas se transformem em momentos para as mídias sociais. Nesse vídeo eu vou contra-argumentar de que isso, na verdade, não é o maior problema da WWE nos dias de hoje. O problema é outro, e eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Para você poder saber que problema é esse, não deixe de assistir esse vídeo até o final e venha comigo para a gente poder analisar o estado da WWE nos dias de hoje. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E recentemente começou a surgir um debate entre os criadores de conteúdo de luta livre sobre o problema que está acontecendo com a WWE hoje, que é um problema que algumas pessoas estão falando, que é um prejuízo da qualidade das lutas em prol de uma concentração de spots, de momentos, para se tornarem momentos virais nas mídias sociais. Ou seja, a WWE estaria direcionando as lutas e os momentos, os spots nos cards para lutadores que têm uma boa capacidade de criar momentos virais para serem jogados nas mídias sociais. E essa semana o Matt teve um vídeo muito legal argumentando que esse é realmente o grande problema da WWE nos dias de hoje, comentando que isso pode ser um problema para o futuro. O Vini contra-argumentou um outro vídeo também muito bom, e eu vou colocar os dois vídeos aqui embaixo nos comentários para que vocês possam ter uma boa análise da situação. E assim, eu entendo o argumento dos dois lados, de que um defende a utilização das mídias sociais para alavancar a companhia e o outro que diz que isso está prejudicando a companhia. A questão é que, no meu entendimento, a WWE ela não está inovando em nada. Se a gente voltar no passado, tiveram muitas lutas que tiveram momentos que serviram apenas para chocar e fazer com que as lutas se tornassem memoráveis. Eu vou listar só alguns aqui que eu trouxe à minha cabeça preparando o script desse vídeo. Por exemplo, o Spear do Edge no Jeff Hardy do alto da escada no TLC 2 no WrestleMania 17, quando o Jeff Hardy se pendurou na corrente que segurava os títulos no ar, e o Edge pulou de uma escada acertando o Jeff Hardy no ar num Spear. Num spot que foi repetido na luta TLC das duplas do SmackDown agora, na sexta-feira, quando o Angelo Dawkins acertou o Tommaso Ciampa, que estava pendurado na corrente, e eles caíram numa mesa. Foi a única diferença do spot do Edge e do Jeff Hardy lá em 2001. Nós também temos a queda do Mick Foley no Hell in a Cell no King of the Ring de 98, aquela cena antológica do Undertaker pegando o Mick Foley e jogando ele do alto do Hell in a Cell, fazendo com que ele caia de costas na mesa dos comentaristas. Numa situação que, se ele errasse uns 10 centímetros para um lado ou para o outro, ele poderia ter morrido, porque ele teria caído fora da mesa, onde embaixo tinha um colchão que amorteceu um pouco a queda. Muita gente não sabe disso. Nós também temos os saltos inúmeros do Jeff Hardy nas suas lutas de duplas. Tem cena dele dando aquele Swanton Bomb dele do alto de escada, do alto de stage. Tem inclusive na TNA que ele salta de um stage de uns 6 metros de altura com 2 metros para frente e ele consegue acertar o oponente. Então assim, o Jeff Hardy fazia isso o tempo todo. Nós temos o pulo do Shane McMahon na luta do SummerSlam 2000, quando ele sobe numa estrutura metálica. Ele joga o Steve Blackman, ele estava lutando contra o Steve Blackman, ele joga o Steve Blackman de lá de cima, o Steve Blackman cai, o Shane se vira e pula de lá de cima também, num salto de mais de 15 metros de altura. Nós temos o Spear do Edge no Mick Foley, na mesa flamejante do WrestleMania 22. Todas essas coisas, elas ficam marcadas na nossa memória, e todos esses spots aconteceram antes da era do surgimento do YouTube. A gente tem que lembrar que o YouTube está fazendo 20 anos agora, ele surgiu em 2005, e todos esses momentos que eu listei para vocês foi de antes de 2005. Então, a verdade é que a WWE sempre trabalhou com spots para chocar o público e fazer com que esses momentos ficassem gravados nas suas memórias, para fazer com que eles vissem os próximos shows esperando que outros acontecessem. Isso é uma estratégia psicológica, a gente choca para poder gerar engajamento. E com o advento das mídias sociais, o que a WWE conseguiu fazer foi capitalizar em cima desses momentos que sempre existiram e geraram esse colosso que eles são hoje nas mídias sociais. Não é à toa que eles têm 108 milhões de inscritos aqui no YouTube, gente. Os caras povoaram as mídias sociais deles com entrevistas, com spots,
com lutas antigas, e isso acabou engajando muito o pessoal. Então, a verdade é que a WWE ela apenas utilizou a mídia que estava disponível à sua época. Ela lá atrás, na década de 70, ela trabalhou com a televisão local para poder distribuir seu conteúdo. Depois, nos anos 80, ela partiu para a TV a cabo. Meados dos anos 80, ela partiu para o pay-per-view para poder vender os seus especiais. E depois, em 2014, partiu para o streaming, criando a WWE Network. E agora, em 2025, partindo para o Netflix. Em 2024 já tinha partido, 2024, 2023, não lembro quando, já tinha partido para Peacock, nos Estados Unidos. Então, a WWE está sempre procurando a mídia que está no trend para poder divulgar o seu produto. E não tem como a gente criticar a WWE por isso. Ela está utilizando as armas que estão disponíveis e que todo mundo usa. O YouTube hoje, ele é um exército de pessoas criando clipes virais para poderem engajar e aparecer mais. E se essas pessoas fazem isso, é porque esse conteúdo ele é consumido. É só a gente ver o MrBeast, os vídeos que ele faz são vídeos claramente para poder chocar a gente e fazer com que a gente fique com isso na memória. Então, a WWE ela só está fazendo o papel dela. Ela tem a mídia, ela vê a mídia e se aproveita do que o pessoal está fazendo para poder apresentar seu conteúdo. E não tem nada de errado isso. E a verdade é que nós, criadores de conteúdo, nem deveríamos estar criticando a WWE por fazer isso, porque a verdade é que quanto maior o alcance da WWE no YouTube, mais oportunidades existem para que nós, criadores de conteúdo, possamos também aparecer. Por quê? Porque os nossos vídeos podem acabar sendo recomendados nos vídeos deles, fazendo com que eles viralizem ou tenham um maior alcance e dando uma maior escalabilidade para os nossos canais. Então, quando a gente chega e critica a WWE por estar utilizando as mídias sociais para poder divulgar os grandes momentos das suas lutas e adaptando o jeito e o estilo da luta para poder se encaixar nessa nova mídia, na verdade a gente está jogando contra nós mesmos. A gente deveria estar chegando para a WWE e falando o seguinte, cara, bota mais momento viral nas lutas, porque eu quero mais é que vocês cresçam e eu quero crescer na esteira de vocês. É como aquele peixinho que fica embaixo do tubarão e fica se aproveitando dos gestos. É isso que nós, criadores de conteúdos pequenos, fazemos. A gente se aproveita do conteúdo que a WWE apresenta para que a gente possa chegar e dar a nossa análise. E não tem como a gente criticar a WWE por isso. E cabe ressaltar que o estilo de luta da WWE começou a se adaptar muito em função da AEW, onde as lutas têm muitos spots, muito espetaculares e tem um grande apelo com a sua audiência. Então a WWE, para não ficar muito para trás e começar a perder terreno para a AEW, teve que adaptar o seu estilo de luta. Por isso que as lutas da WWE melhoraram muito de 2019 para cá. A gente tem falado muito sobre como a WWE de 2015 a 2019 estava uma draga. E é verdade, foi um período muito ruim da WWE. Mas de 2019 para frente, o produto começou a melhorar. E isso se reflete nos números da companhia, que mostram que a companhia cresceu muito de 2019 para cá em matéria de audiência de público, e mesmo depois da pandemia. E por que isso aconteceu? Porque a WWE melhorou o seu produto, a sua apresentação das lutas, começou a estimular os lutadores a terem movimentos de maior amplitude, e isso acabou fazendo com que a WWE crescesse novamente como uma companhia que apresentava lutas boas para nós. Histórias, ela sempre teve qualidades. Às vezes teve momentos que apresentaram histórias ruins, mas ela sempre teve qualidade na hora de montar as suas histórias. Mas de 2019 para cá, é notável que as lutas também melhoraram, e eu acredito que é muito em função da rivalidade da AEW. Mas então, fica a pergunta, qual é o grande problema da WWE hoje? Para mim, o grande problema da WWE não é o excesso de momentos virais. É um outro problema que está começando a influenciar a companhia, que é o exagero no merchandising. Ou seja, a entrada de propagandas no produto. Hoje em dia, você vê um show da WWE de 2h30 no Monday Night Raw, ou de 3 horas no Friday Night SmackDown, e você tem, de luta mesmo, praticamente 1/3 do show. Por quê? Porque 1/3 do show é de histórias, entrevistas e tudo mais,
mas o último terço é só de comercial. E a gente não está falando só de comercial de filme, de série, de jogo. A gente está falando de momentos dentro do show onde eles ficam mostrando um bando de gente que tem show na Netflix, ou que é jogador de algum esporte e tudo mais, ou é rapper que está lançando disco, e eles ficam botando esse pessoal na frente da câmera e lembrando a gente desse pessoal. E a gente sabe que muitos deles devem estar pagando a WWE para poder aparecer. Eu vou chegar, ó, faz o seguinte, me dá um ingresso, eu vou pagar para você aí uns $100.000 para que você me coloque na frente das câmeras e diga que eu sou o cara, que eu tenho um show, eu tenho um especial para poder aparecer, eu tenho um disco novo que vai sair e tudo mais. Isso está muito nítido, mas muito nítido mesmo. E começou esse ano, quando o show foi para Netflix. Então, a gente está vendo um desperdício do show com esse exagero de merchan, que faz com que as lutas tenham o seu tempo reduzido, e isso afete a qualidade do que é apresentado para a gente. E isso a gente viu de se desdobrar na WrestleMania, onde nós tivemos muitas situações de bonequinhos sendo mostrados ao redor do estádio. Quem esteve no estádio disse que cada setor do estádio era nomeado em volta de um patrocinador. A lona do ringue estava repleta de merchan, como se fosse um octógono do UFC. E mais, teve lutadores que tiveram entradas alusivas a merchan. O Drew McIntyre entrando com a persona do Doom não é um grande problema, porque simplesmente estava lá, o Drew é um grande lutador e fez uma grande luta. Agora, nada me tira da cabeça de que o New Day e os War Raiders foram colocados no WrestleMania em detrimento das duplas do SmackDown por conta do patrocínio do Clash of Clans, que botaram os War Raiders fantasiados como seus personagens preferidos, coisa que eles não poderiam fazer com as duplas do SmackDown. E aí depois a gente chega no SmackDown e a gente vê essas três duplas mandando uma luta 5 estrelas antológica para a história, e a gente fica se perguntando, caramba, por que essa luta não estava na WrestleMania? Muito simples, porque o pessoal do Clash of Clans chegou lá e pagou uma dinheirama pros caras. Então, quando a gente vê isso e a gente vê o quanto que os shows estão sobrecarregados de propaganda, a gente percebe que isso está tirando o tempo das lutas, está tirando o tempo das promos, e isso está afetando a qualidade dos shows. E no WrestleMania nesse ano a gente teve isso. O dia 1, que teve 4 horas de duração de show, teve apenas 1 hora e 44 de luta. Enquanto que o dia 2, que teve 3 horas e 40 de show, teve apenas 1 hora e meia de lutas. A título de comparação, no WrestleMania 40, a noite 1 teve 2 horas e 5 e a noite 2 teve 1 hora e 35. Sendo que se a gente colocar os 10 minutos de comemoração do Cody Rhodes depois do main event, a gente joga para 1 hora e 45. Então, se a gente observa tudo isso, a gente pensa, caramba, o quanto que a gente está perdendo tempo dos shows e perdendo qualidade de luta por conta dessa montoeira de merchan, por conta dessa insanidade da TKO de querer fazer dinheiro a todo custo. Eles estão querendo transformar o modelo de negócio da WWE no UFC. Porque no UFC eles precisam de um tempo para poder limpar o ringue daquela montoeira de sangue que às vezes rola, que eles precisam estruturar as coisas ao redor para poder dar espaço para os treinadores e tudo mais. Então eles pegam um card principal com 5 lutas e eles conseguem encher um monte de propaganda para encher 3 horas de show. E eles estão querendo começar a trazer isso para o WWE. E é esse que é o grande problema. O meu maior medo é que essa influência da TKO na WWE continue a aumentar e isso acabe afetando a qualidade do produto e a disposição dos fãs de irem nos shows. Por quê? Porque os preços dos ingressos estão cada vez mais altos. Teve até um rapaz que argumentou num vídeo que eu falei sobre isso, sobre o preço dos ingressos estarem muito altos, falando que o fã verdadeiro da WWE vai pagar o preço que for. Só que, meu amigo, o fã ardoroso da WWE tem um budget. Ele não consegue ir em todos os shows. Talvez ele vá na WrestleMania. Mas o SummerSlam, por exemplo, tá a perigo. Vão ser 2 dias de show no MetLife Stadium. Aparentemente, o preço dos ingressos está tão alto quanto o WrestleMania, sendo que não é o WrestleMania, é um show secundário. E, cara, os ingressos já tá se sabendo que vão ser caros e já tem muita gente reclamando de novo. Agora, também tem o outro lado da moeda. Os ingressos de $40 mil que a WWE vendeu, que dava direto acesso ao Friday Night SmackDown, aos 2 dias do SummerSlam e ao Monday Night Raw, acesso VIP, comodidades a 1.000 e encontro com lutadores, esses ingressos já venderam todos. Então, assim, a gente não sabe até que ponto que a TKO tá querendo também gourmetizar a WWE, só que o fato é que daqui a pouco pode acontecer dos shows da WWE terem um monte de gente no estádio que simplesmente não é fã da WWE. E aí a grande consequência é ter plateias ruins e mortas
como a plateia da WrestleMania, onde teve muita gente que não era verdadeiramente fã da luta livre lá, muita gente com certeza ganhou ingresso dos cassinos para poder estar lá de graça. Las Vegas é campeã de fazer isso, e aí gerou aquela plateia morna, xoxa que a gente viu no estádio, na televisão. Então, a verdade é que não são os momentos virais que estão prejudicando a WWE. É o excesso de merchan e essa ganância da TKO de fazer mais e mais dinheiro, o que está começando a afetar a qualidade das lutas e a afastar o fã verdadeiro dos ginásios e dos estádios, o que está começando a afetar a qualidade das crowds. Essa é a minha opinião sincera sobre a situação da WWE hoje, e eu tenho certeza que você tem a sua. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o produto da WWE hoje está bom? Está ruim? O que pode melhorar? Você concorda comigo? Discorda? Concorda com o Matt? Concorda com o Vini? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, eu quero ler qual é a sua opinião. E não deixe de fazer as outras coisas que têm ajudado o nosso canal. A gente se vê, um grande abraço, até a próxima.